O relógio realmente é para mim outra categoria? Não, estou pegando um exemplo, mas tu está relacionando duas grandezas iguais, tempo e tempo. Tempo de cronômetro e tempo de tempo. Tempo de dia. Né? Tu não pode pensar o tempo. Hoje o tempo está chuvoso. Seria bom, né? Um dia o tempo está chuvoso, 2 dias o tempo está nublado. Claro. É a mesma coisa que somar sol com chuva dá igual a nevado. Nublado, tá? Mas então o que acontece? Essas comparações aqui, ó, se tu obtiver uma mesma constante, tu vai dizer então que essas razões são proporcionais. Da mesma forma que ele comparou aqui, ó, tá vendo? Ó? O 2, o 4, o 12, o 30, o 15, o 5 e o 10 eram valores de uma grandeza. No exemplo que a gente botou era dos minutos, tá? E aqui o 6, o 12, o 36, o 90, o 45, a gente falou que era metros. Então, tu tem a grandeza tempo em cima, a grandeza distância, comprimento embaixo, né? Comparando essa grandeza com a outra, vai ser a mesma comparação, né? Das correspondentes. Tá? Agora vamos observar algumas situações que envolvem grandezas diretamente proporcionais. Tá? Agora ele começa a falar, ó, uma indústria automobilística decidiu testar se a velocidade indicada em um velocímetro era precisa. Para isso verificou qual era a distância percorrida pelo veículo durante 1 minuto, a uma velocidade constante. Primeiro, o veículo manteve a velocidade de 60 km por hora e verificou-se que a distância percorrida foi de 1 km. Em seguida, outras velocidades foram testadas. Veja os resultados do teste na tabela. Não, 60 km por hora ele correu 1 km. Isso. 120 ele correu 2. Tá, mas não deveria ter tempo para, tipo, 30 minutos, sei lá, 30 segundos e 120 km ele percorreu 2 120 km ele percorreu 2 km. Olha só. Não deveria ter isso. Olha ali, ó, aqui, ó. Para isso, verificou qual era a distância percorrida pelo veículo durante 1 minuto. Em cada situação, ele testou 1 minuto. Então, ó, ele andando a 60 km por hora, ele percorreu 1 km. Olha só, ele dobrou a velocidade aqui, ó, 120 km por hora. O que aconteceu com essa variação aqui, nessa grandeza aqui? Também foi dobrada. Mas 120 quilômetros. Ó, 120 ele pegou daqui para cá, variou a divisão uma divisão por 4, né? 120 dividido por 4, ele reduziu a velocidade pela quarta parte da velocidade. Era 120, ele reduziu para 30. Dividiu essa velocidade aqui por 4, ó. Então, eu vou pegar essa distância aqui, dividir por 4, manteve, ó, 0,5, tá? Ele aumentou, triplicou a velocidade, de 30 para 90, pegou a distância percorrida, 0,5 km, multiplicou por 3, deu 1,5 km. Isso significa que se tu pegar 60 e dividir por 1, dá a mesma coisa que 120 dividido por 2, 30 dividido por 0,5, 90 dividido por 1,5, porque existe uma constante proporcional aqui. E aumentando uma, a outra aumenta na mesma proporção. Diminuindo uma, a outra diminui na mesma proporção. Pergunta. Então, senhor, eu sei que isso é tipo uma suposição, né? Só que isso Tá, sacou? km por hora, em 1 minuto, ele não percorre somente 1 km. Né? A 60 km por hora? Não percorre somente. Por que não? Eu acho que não, senhor. Não, mas por que tu acha que não? Senhor, porque algumas vezes eu já vi como que é o nome do negócio que fica no carro que mede os quilômetros andados? O velocímetro?
Não. O odômetro? A quilometragem. O odômetro, Senhor, eu fiquei prestando atenção naquilo, né? Aham. Daí eu fiquei cronometrando o tempo. Deu 30 segundos e ele estava a 60 km por hora. Ele percorreu 1 km. Tá. Agora tu tem que entender assim, ó. Duas coisas tu tem que entender. Que esses experimentos, assim, eles são feitos em campo aberto, assim, ó, de forma. Como é que tu vai marcar durante 1 minuto 60 km por hora? Tu sabe que quando tu aperta o acelerador, por exemplo, o acelerador ele parte de zero, vai passando por todas as velocidades até chegar no 60. Então, para ele marcar um quilômetro, existe uma pista anterior aqui, ó. Então, senhor, meu pai já estava a 60 km. Já estava 60. Mas só que num carro, na rua, assim, não é difícil de medir, tá? Começa assim que é difícil de fazer essa medição, porque existe muita variação ainda, mesmo numa estrada mais plana que tu possa pegar, assim, existe uma variação, subida, descidas que tu nem percebe, vento, tá? Então são condições assim, ó, que como é que é mesmo? Empresas automobilísticas, elas utilizam para que tu não tenha para que tu consiga minimizar o erro, tá? Tem umas assim, ó, pegam até um tipo de esteira para carro, tá? O carro tá aqui, ó, e isso aqui que roda e o carro fica parado assim, ó, para que ele não tenha resistência. Então tu consegue medir aqui, através da esteira tu vê qual é a distância percorrida e tudo mais, né? Tem outras nem se usa, é muito caro hoje em dia, mas ainda se utiliza túnel de vento. Provavelmente na Fórmula 1 ainda algumas indústrias automobilísticas utilizem alguns recursos de túnel de vento, para ver a resistência do carro e tudo mais, tá? Mas na verdade o que é mais barato, né, é a engenharia computacional, né, para se fazer simulações desse carro. Então tem todas essas questões. Então o carro tem que atingir 60 km por hora e daí tem que ser medida a partir dessa velocidade constante. Então é o profissional que faz isso, né? O cara profissional ali para tentar estabelecer a velocidade do carro. Começa assim. E se tu pensar, né, 60 km por hora, ó, 60 km por hora em 1 hora, quer dizer que ele faz 60 km em 60 minutos. Quer dizer que em 1 minuto ele faz 1 quilômetro. Daí, se ele estiver fazendo 1 quilômetro em 1 minuto, significa que o marcador ali constante a 60 km por hora tá correto, entendeu? Se der uma variação aqui em 1 minuto diferente de 1 quilômetro, certo? Quer dizer que esse marcador aqui, ou o cara não foi muito preciso em manter a velocidade de 60 km por hora, ou o marcador não está dos melhores. Claro, eles fazem testes, não faz um teste para ver, né? Faz 30 testes, 40, 50 testes, sei lá, para ter uma certa constância, assim, ó, se aproxima, se em 1 minuto se aproxima de 1 quilômetro, daí então... Mas de carro para carro, né, senhor? Não pode variar de carro para carro, tem que ser para todos os carros. Mas também pode variar a marcha, né, senhor? Porque se tiver em terceira e 60, tem mais potência. É por isso que eu te digo, o cara que testa, ele é profissional ali, tá? Para manter essa velocidade constante. Então ele já está acostumado e não é um teste só, são vários testes. Se tu acha que ele manteve a marcha em terceiro para... Não, acho que ele manteve em quarto ou quinto. Tá? Eu acho.
Tá? Então, ele diz assim, ó, observe as razões. Foi o que a gente fez, ó. Tá? A gente observou as razões. Opa! Eita! Professor, quando tive um carro do meu pai, ele fazia de 0 a 10. Tá, consegui retornar então. Então essa aqui era a comparação que a gente estava fazendo. Ó. 60 km por hora 1 minuto, 120 km por hora 2 minutos, 30 km por hora não é 1 minuto, né? É 1 quilômetro aqui, ó. Aqui embaixo é 1 quilômetro. 120 km por hora 2 quilômetros em 1 minuto, né? 30 km por hora meio quilômetro. 90 km por hora, 1,5 km, né? Dividindo todos esses números, sempre que vai encontrar essa constante de proporcionalidade, 60. Tá? Nesse caso, podemos dizer que as grandezas, velocidade média e distância percorrida, são diretamente proporcionais. Tá? Variando uma, a outra varia na mesma proporção. Olha só. Aqui, ó, esse ponto aqui é importante. Ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão, tá? Na mesma proporção, né? Ou seja, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao dobrar o valor de uma, o valor da outra também dobra. Ao reduzir pela metade o valor de uma, o valor da outra também se reduz pela metade e assim por diante. Variação. Vamos ver essa outra situação aqui, ó. Em uma papelaria são cobrados 20 centavos por página copiada. Assim, os preços variam da mesma maneira, de forma proporcional, né? Aqui, ó. Se tu vai imprimir uma página, 20 centavos. Duas, duplicou, 40 centavos. Três, triplicou em relação a esse valor original aqui, triplicou o preço. Quadruplicou, quintuplicou o preço foi multiplicado por 6. Sempre multiplicado, mais prático, né? Sempre multiplicado por 20 centavos. Então a quantidade aqui, então essa variação aqui produz a mesma variação aqui, ó. Tá? Então essas grandezas aqui, elas estão de forma direta. A razão entre as quantidades de páginas copiadas e o preço é sempre a mesma. Se tu pegar o número de páginas e dividir pelo preço, vai sempre dar o mesmo valor, 5. Tá? Uma grandeza proporcional. O preço total é então diretamente proporcional à quantidade de páginas copiadas. Observe estes quadrados. Tá? E daí o que a gente tem que observar nesses quadrados aqui é o lado e a área do quadrado. Tá? Olha só, esse quadrado aqui de lado 2, a área dele, 2 vezes 2, 4. Esse aqui de lado 4, 4 vezes 4, 16. Esse aqui de lado 6, 6 vezes 6, 36. Então, uma das coisas é a área, outra coisa, perímetro, né? Esse lado aqui é 2, 2 vezes 4, 8. Tá? Esse lado aqui é 4, o perímetro, 4, 16. Esse lado aqui é 6, 6 vezes 4, 24. É o perímetro que eu estou falando agora. É 4 vezes o lado. Então, tu tem um lado, multiplica por 4, né? O perímetro aqui é 8, 16 e aqui é 24. Tá bem? A gente poderia pensar em questão de área também. A área aqui é 4, aqui é 16 e aqui é 36. Tá? A tabela a seguir relaciona as medidas dos lados de cada quadrado com o seu perímetro. Tá? Milimetricamente. Então, observa aqui, ó. Que triste, ele fica andando para baixo. Vamos parar com isso então. Tá, ó. Os lados 2, 4 e 6, ó. 2, 4, 6. E os perímetros, é só multiplicar por 4, ó. 8, 16 e 24, ó. 8, 16 e 24. Qual foi a variação daqui para cá, ó, em termos de multiplicação? Multipliquei por 2. E dos perímetros, foi multiplicado por 2 também.
E a variação de 2 para 6, tá? Desse lado para esse lado aqui, ó, foi multiplicado por 3. Foi triplicado lá, esse lado aqui, ó, do azul para o verde. Verde mesmo que eu estou falando? Do azul para o verde, o lado foi triplicado. O perímetro do azul para o verde também foi triplicado. Tá? O lado de 4 para 6 foi multiplicado por 1,5. 4 vezes 1,5, esse aqui é 1 vezes e meia, esse aqui, ó. 4 vezes 1,5 dá 6. Olha o que aconteceu com o perímetro. O perímetro que era 16 desse aqui, ó, foi multiplicado por 1,5, que é 24. Então, se tu comparar 2 com 8, por exemplo, 4 com 16, 6 e 24, tu vai obter a mesma constante de proporcionalidade. Poderia fazer perímetro em relação ao lado também. 8 dividido por 2? 4. 16 dividido por 4? 12. Não, pera, 16 dividido por 4 vai dar 6. 4, né? 24 dividido por 4? 6. 4, né? Então, ó, tu tem a mesma... Comparando o perímetro em relação ao lado, tu vai ver que tu tem a mesma constante de proporcionalidade. Um daqui com um de cá, daqui com esse com esse. Tem a mesma constante de proporcionalidade. Ou lado com perímetro. 2 para 8 dá 1 quarto. 4 para 16 dá 1 quarto. 6 para 24 dá 1 quarto. Tá? Muito bem, a nossa aula está terminando, então, deixa eu ver. Página 20. Tá? O que eu vou... A razão entre a medida dos lados dos quadrados e os respectivos perímetros é sempre a mesma. Se tu fizesse com a área, tu ia ver que não são proporcionais. Tá? Se fizesse lado com a área, tu ia ver que não ia dar proporcional. Então, nesse caso aqui, existe proporcionalidade. Calculou lado em relação ao perímetro. Lado em relação ao perímetro. E sempre obteve essa constante 1 quarto. Portanto, a medida do lado de um quadrado é diretamente proporcional ao seu perímetro. O que eu vou pedir para vocês, para a gente já encerrar a aula, tá? Que vocês leiam a situação 4. Amanhã a gente tem aula, né? Amanhã é terça-feira, temos aula. Temos aula terça-feira. Isso, tá? E já, eu quero que vocês leiam o 4, tá? A situação 4, e tu tem essas atividades 1, 2 ali para fazer até a página 21. Dá para fazer a página 21 também. Tem bastante coisa para fazer. Não, olha só, página 20. Não tem mesmo, né? Até a página 23. Podem tentar resolver, que amanhã, então, eu vou corrigindo, vou mostrando o gabarito para vocês. O que vocês tiverem de dúvida, eu verifico, tá? Na aula de amanhã, então, eu vejo a resolução 1, além dos gabaritos, tá? E vejo essa questão 5 aqui também, vou comentar com vocês, tá? Podem ir até a página 23 então, tá? Pelo meu relógio aqui são 9h27, faltam 3 minutos para terminar a aula. Eu já vou encerrar aqui para montar então a aula da próxima turma. Muito obrigado pela paciência, até lá!